Ok, está certo. Não estava a gravar a aula, mas a partir deste momento estou a gravar, que é para os colegas que não estão presentes poderem assistir à aula a posterior. Mas está bom, a linha A, o que é que nós devemos calcular para o exercício número 3? Senhores, estão a me ouvir todos? Conseguem me ouvir? Sim, dá para ouvir. Se conseguem me ouvir. Eu pergunto, dizem, qual é a velocidade em que iam a maioria dos automobilistas? Qual é a medida de tendência central que vocês devem calcular para responder a esta questão? A maioria dos automobilistas. Não é moda? Está a perguntar a mim, eu estou a perguntar assim e tu estás a perguntar a mim. Eu estou a perguntar sim, porque não tenho certeza. Resolvi O que foi que tu calculaste porque tu disseste que só tiveste dúvida a partir da linha D? Como? Qual foi o indicador ou a medida de tendência central que tu usaste para responder a esta pergunta? Usei a moda. Usou a moda. Exatamente. Lógico que é a moda. Dizem qual é a velocidade em que a maioria dos automobilistas se encontrava. Então, o que vocês devem fazer é vir aqui para a tabela de distribuição de frequências, em intervalos de classe, e calcular a moda. Qual foi a classe modal que tu identificaste ou que vocês identificaram? A terceira classe. Bom, eu coloco uma pergunta e tu respondes-me sempre com uma pergunta. O que é que se passa? É um hábito, porque eu faço as coisas sem muita certeza. Com uma Não tens dúvida, mas certeza daquilo que estás a fazer. Tá bem. Eu identifiquei a terceira classe. Então, identificou a terceira classe por quê? Porque é que está com mais frequência. É a classe que tem a maior frequência Exatamente. absoluta. Logo, esta Sim. é a classe modal. Então, depois vocês conhecem a fórmula para o cálculo da moda. É só aplicar, vão tirar o limite inferior da classe modal, vão tirar a frequência absoluta da classe modal e as outras frequências, bem como a amplitude de classe. Ok. Está ultrapassado a linha B. Qual é a velocidade máxima dos 50% dos automobilistas com menores velocidades? O que é que vocês calcularam aqui? Qual é a velocidade máxima dos 50% dos automobilistas com menores velocidades? O que é que vocês calcularam? Doutor? Sim. Sim, minha dúvida começa a estar aí 3B, todo esse 3 praticamente. Minha dúvida também começou de 3B até 3D. Exatamente. Okay. Tá bom. Vocês sabem que como é que se diz? Que a distribuição de dados, quando nós vamos organizar os nossos dados em rol de uma forma crescente de uma forma crescente, em que temos um valor menor à esquerda e o valor maior da nossa distribuição de dados à direita, o conjunto de todos os dados que faz essa nossa amostra corresponde a 100%. Ok? Sim. Se nós dividimos a nossa amostra em duas partes, vamos ter 50% dos dados à esquerda e 50% dos dados à direita. Sim. Estamos juntos? Então, significa que se tenho 50% à esquerda e tenho 50% à direita, eu tenho 50% à esquerda são os automobilistas com as menores velocidades e à direita tenho os 50% dos automobilistas com as maiores velocidades.
Percebemos? Então, a pergunta é, qual é a velocidade máxima dos 50% dos automobilistas com velocidades menores? Estamos a olhar para a nossa parte esquerda da partição da nossa amostra. O que significa que vocês têm de olhar. Se a nossa amostra começa de 1% até 100% e nós queremos só a metade e olhar para o valor máximo, significa que nós vamos precisar encontrar o valor que representa os 50% dos dados. E, na verdade, este valor é a mediana. Que nos slides que o Dr. Mabasso esclareceu, ele diz que a mediana é o valor que separa as duas, quer dizer, que separa uma distribuição de dados em duas partes iguais, em que 50% está abaixo e 50% acima. Então, para responder a esta pergunta, vocês deveriam calcular a mediana. Não sei se ficou claro o que eu estive aqui a explicar. Ficou sim. Ok, muito obrigado. Claro. Tá bom. Vamos para a linha C. Sim, sim. Qual é a velocidade média de circulação na referida zona? Qual é a velocidade média de circulação na referida zona? Já está claro aqui o que vos é perguntado. Estamos juntos? É para calcular a média das velocidades nessa zona. Para claro? calcular a média. Sim, sim. Sim. Sim, está claro. Alguém tem alguma coisa a dizer? Não, parece que está claro para todos. Ok. A linha D. A linha D, qual é a velocidade mínima dos 40% dos automobilistas com maiores velocidades? No material que o professor forneceu nestes slides, vocês viram os percentis, decis e os quartis, certo? Sim ou não? Eu vi sim, mas eu não percebi muito bem essa parte de percentil, quartil. Ok, assim como a mediana é um valor que divide a nossa amostra em duas partes iguais, em que 50% estão abaixo e os outros 50% estão acima, as medidas de separatrizes, neste caso, que são os percentis, decis e os quartis, elas também vão dividir a nossa amostra em várias partes iguais. Se nós dividirmos a nossa amostra em 10 partes iguais, em que as partições correspondem a 10%, a cada partição vai corresponder a 10% de alguma parte da nossa amostra, aí nós vamos estar perante decis. Se nós repartirmos a nossa amostra em 100 partes iguais, nós vamos estar perante percentis. Se nós dividirmos a nossa amostra em 4 partes iguais, em que cada uma das partes corresponde a 25%, nós vamos estar perante os quartis. Estamos juntos? Sim. Vai ser decil se repartirmos a nossa amostra em 10 partes iguais, em que cada partição corresponde a 10%, vai ser percentil se nós repartirmos a nossa amostra em 100 partes iguais, em que cada partição vai corresponder a 1%, estaremos perante percentis. Se nós repartirmos a nossa amostra em 4 partes iguais, em que cada partição corresponde a 25% da nossa amostra, então vamos estar perante quartis. Quartil, uma repartição de 4. Decil, uma repartição
10 percentis, uma repartição de 100. Agora, a pergunta é, na linha D, qual é a velocidade mínima dos 40% dos automobilistas com maiores velocidades? O que é que vocês vão calcular? Imaginem vocês a repartirem a vossa amostra para encontrar os 40% dos automobilistas com as maiores velocidades, mas vocês só precisam dos que tinham as maiores velocidades, quais deles é que teve a velocidade mínima? Nesses 40% dos automobilistas com as maiores velocidades. Qual é a medida? É um percentil, é um decil, é um quartil que vocês devem calcular? O que é que vocês vão calcular? Um quartil. É um quartil. Quartil por quê? Veja que o quartil divide a nossa amostra em 4 partes iguais. Tens 25%, depois mais 25%, depois mais 25% e, por fim, os restantes 25%. Os primeiros 25% vão te dar os 25%. Se adicionares os 25% acima, vais ter 50%. Se adicionares os outros 25% acima, vais ter 75%. E, por fim, a última repartição vai te dar os 100%. Por que vais usar um quartil aqui? Não, eu não acho que É um decil. Vai-se usar um decil. Vai-se usar um decil. Ok. Sim. E qual será esse decil? É tipo assim, professor. Sim. Isso. Como você faz, né? Pode falar? Quem estava a falar? Vamos, colegas, vamos falar? Alô? Desculpa, estava a receber uma chamada. Acho que a internet oscilou. Sim, a internet oscilou um bocado. Sim? Sim. Por que vamos usar decil? Porque divide a nossa amostra, né? Em partes de 10%. Em 10 então, partes é mais iguais. prático. Sim, então é mais prático encontrar 40% assim, do que um quartil que é 25%. Exatamente. Então, Só que até agora eu não faço ideia como é que eu vou calcular. Eu vi algumas aulas e não percebi muito bem como é que se calcula um decil, um quartil. ok, deixem-me, Tem alguma- eu não tenho quadro aqui, deixem-me só pegar num papel A4 e fazer um pequeno esboço e ver se os senhores conseguem perceber o que eu estou aqui a falar. Jenny, Sim. Jenny, quando não tiveres a falar, espera lá, estás a ouvir o voz de alguém aí? Por que vocês não É desligam? na Nicole, o áudio dela é que está muito barulhento. Tem que desligar. Exatamente. É para fazer o quê? Alô? Alô? Atenção, acho que alguém esteve aí já a comentar, mas enquanto os senhores não estiverem a falar, por favor, mantenham os vossos microfones desligados e só liguem os microfones se quiser dizer alguma coisa. Deixem-me só fazer um decil.
Eu não tenho quadro aqui, deveria ter o quadro. Então, não sei se conseguem ver aqui alguma coisa. Sim? Sim, dá para ver. Ok. Vocês veem, suponham que esta linha reta aqui representa a distribuição dos nossos dados, em que começa do menor valor, vou colocar aqui x mínimo, até o x máximo. Conseguem perceber? Eu tenho aqui o valor mínimo e aqui tenho o valor máximo da minha distribuição de dados. Estamos juntos? Sim. Sim. Então, esta linha reta toda, ela representa o nosso conjunto de dados. Do valor mínimo ao valor máximo. Se eu estou a falar de decil, eu tenho que repartir esta minha reta em 10 partes iguais. É o que eu vou fazer agora. Então, nós olhamos para isto e vemos aqui 10 partições iguais, em que cada uma das partições corresponde a 10% da minha amostra de dados, ok? Começando do valor mínimo ao valor máximo. Se eu quero observar os 40% dos dados com as velocidades máximas, tenho de olhar para o meu lado esquerdo e adicionar quatro partições da minha amostra, certo? Sim ou não, senhores? Porque eu começo daqui, tenho 10, entrar para aqui tenho 20, 30, 40, 50, 60. O que está lá mais para frente vai corresponder aos 40% dos dados com as velocidades mais elevadas. Então, para eu responder a esta pergunta, qual é a velocidade mínima dos 40% dos automobilistas com as maiores velocidades? O que é que eu devo calcular? Devo calcular um decil. Qual é este decil que vai me mostrar os 40% dos dados com as maiores velocidades? Não vou entender. Mas pode repetir a pergunta. A pergunta é que está aí. Qual é o decil que vai representar os 40% dos dados com as velocidades mais elevadas? Senhores, na primeira partição, o que é que eu tenho? Nos primeiros 10%, eu tenho 10% das velocidades mais baixas dos meus automobilistas. Sim. Eu vou à segunda partição, que é mais 10%. O que eu tenho? Tenho 20% das velocidades mais baixas dos meus automobilistas. Se eu adiciono mais 10%, tenho 30% das velocidades mais baixas. Agora, eu preciso encontrar 40% das velocidades mais elevadas. Qual é o decil que eu devo calcular? Conseguem perceber?
Senhores, conseguem me perceber? Não. Não tem que ser simples. Não consigo perceber. Não tem que calcular a partir da... A partir da quarta ordem. Quarta ordem ou sexta ordem? Seria o decil para encontrar os 40%. Atenção, conseguem ver isto? Conseguem ver? Sim, Eu não sei se a câmera está ao contrário para vocês ou não. sim. Então, Tá visível. está visível. Está correto. Então, deste lado, eu tenho as velocidades mais baixas, certo? E deste lado, as velocidades mais elevadas. Se eu quero 40% das velocidades mais elevadas, tenho que olhar para as partições que correspondem a 40%. Então, tenho que olhar para a última, penúltima, anterior a esta e anterior a outra. Vou encontrar aqui um determinado decílio. Nós começamos da parte esquerda para a parte direita. Significa, aqui seria o decílio 1, 2, 3, 4, 5, 6. O decílio 6, ele vai me dar 60% dos dados mais baixos e 40% dos dados mais elevados. Assim como nós explicamos quando estávamos a explicar a questão da mediana, que divide 50% dos dados abaixo e 50% dos dados acima. Então, o que está-se a pedir para os senhores calcularem aqui na linha D é o decil 6. O decil 6 vai te dar o dado que separa os 60% dos dados mais baixos e os 40% dos dados mais elevados. Estamos juntos, senhores? Porque a soma dessas duas partições deve ser, no final, igual a 100%. Então, a linha D, o que vocês devem calcular é o decil 6. E vocês têm a fórmula para calcular o decil 6. Há algum problema no cálculo das medidas de separatrizes, como percentis, decis e quartis? Há algum problema com a fórmula? Há algum problema na aplicação desta fórmula? Não. Tá claro ali no slide. Ok. Se for assim, vamos avançar. A linha E. Qual é a percentagem dos automobilistas que iria apanhar uma multa, considerando que naquela zona a velocidade máxima permitida é menor do que 100 km? O que é que os senhores devem fazer aqui? O que é que os senhores devem fazer? Dizem qual é a percentagem dos automobilistas que iria apanhar uma multa, considerando que naquela zona a velocidade máxima permitida é menor do que 100 km. Estamos a dizer, nesta estrada, você só pode andar a menos do que 100 km por hora. Se a pessoa atinge, ou o automobilista atinge os 100 km por hora, a partir desse momento, recebe uma multa. Então, quantos automobilistas é que nós temos que andaram nesta estrada
com velocidades iguais ou acima de 100 km a hora. Olhando para a nossa tabela de distribuição de frequência. Porque até aqui, na primeira classe, estes automobilistas não recebem nenhuma multa, porque estavam a uma velocidade de 60 a 70 km por hora, não há nenhum problema. Os automobilistas que estão na segunda classe também não têm problemas com a polícia de trânsito. Os automobilistas que estão na terceira classe também não têm problemas com a polícia de trânsito. Os automobilistas que estão na quarta classe também não têm problemas com os trânsitos, porque estavam a andar a uma velocidade abaixo de 100 km. Eles só começam a ter problemas a partir daqueles que se encontram na quinta, sexta e sétima classe. A questão é, qual é a percentagem desses automobilistas que iria apanhar uma multa? 25%. Como é que calculou esses 25%? Eu fiz 400 automobilistas, está para 100%. Fiz produtos meios, produtos extremos, docente. Não. Aqui não é para nós usarmos técnica de adivinha ou qualquer coisa. Isso aí é lá com os Não vi quadros. outra maneira de calcular, é por isso que fiz isso. Mas repara, na primeira classe tu tens 10 automobilistas, estes não têm problemas. Na segunda classe tens 40, estes não têm problemas. Na terceira classe tens 150, estes não têm problemas. Na quarta classe tens 100 automobilistas, estes também não têm problema. Todos os indivíduos que estão na quinta classe, na sexta classe e na sétima classe, estes já têm problemas porque estão a uma velocidade igual ou superior, estão a uma velocidade igual ou superior a 100 km por hora. Então, são estes os indivíduos que têm problemas com a polícia. O que é que os senhores deviam fazer primeiro? Vocês deveriam encontrar as frequências acumuladas acima de para essas classes. Então, acumulavam a frequência absoluta da primeira classe, que é 10, acumulavam a frequência absoluta da sexta classe, que é 15, e acumulavam a frequência absoluta da quinta classe, que é 75. Significa que deviam adicionar 10, mais 15, mais 75, e depois dividir pelo número total de automobilistas, que é 400, acho que foi isso que a colega disse há pouco tempo, e multiplicar isto por 100. Foi o que eu fiz, docente. Não foi o que fez. Disse que usou a regra de quê? Imagine que 3 simples. Não seria por essa via. Mas na fórmula. Na fórmula que eu tenho aqui, na regra de 3 simples, dá o que o docente está a explicar agora. Atenção! A coincidência do valor, porque tu tens uma amostra de 400 e, felizmente, o número total de automobilistas que esteve a cometer irregularidades é igual a 100, é lógico que é 25%. Sim. Suponha, vamos lá supor, vamos alterar agora, vamos dizer que o tamanho da amostra não era de 400, mas sim de 500. O que é que ias encontrar? Ia encontrar... Vamos supor que na primeira classe eu tinha, em vez de 10, tinha 110. Então, a soma disto aqui ia dar 500. Ok. Sim. Daria 20%. Daria 20%. Exato. Vamos supor que agora, em vez de 500, portanto, está a haver uma coincidência aqui de números. Está a haver uma coincidência de números.
Vamos supor Ok. que na última classe, tu tens, aqui onde tens, na última classe, em vez de 10, tens 15. Então, o número total é 405. Ah, daria 24, alguma coisa por cento. Não ia dar bom, mas ok. Eu quero dizer, a regra que tu simples está a fazer Uhum. é uma coincidência, não tem a lógica do próprio exercício. Ok? Ok, Tá sim, bom? Não tem a lógica tá do bem. próprio exercício por uma simples razão. A pergunta que lhe colocam é: qual é a percentagem dos automobilistas que iria apanhar uma multa, considerando que naquela zona a velocidade máxima permitida é menor que 100 km? O que tu tens de fazer, vocês viram como calcular as frequências acumuladas abaixo de e as frequências acumuladas acima de, ok? Sim, Viram isso na sala de aulas. Então, o que você sim. tem de fazer é acumular 10%, desculpa, 10% não, 10 automobilistas que são os indivíduos com as maiores velocidades, depois acumular 15 automobilistas que são os que estão entre 110 a 120 km por hora e acumular 75 são os indivíduos, que é aqui o limite onde começam a ser multados os nossos automobilistas, e dividir pelo número total da nossa amostra ou dos automobilistas e multiplicar por 100%. Lógico que isso, 10 mais 15 mais 75, dividido por 400, multiplicado por 100, é igual a 100%. Na verdade, o que o professor queria aqui é vos remeter às frequências acumuladas acima de e depois colocar isto sob o ponto de vista percentual. Estamos juntos? Sim, estamos. Ok. Tirado este exercício, acho que ficou claro agora. Qual é o próximo? Qual é o outro exercício que vocês enfrentaram algum problema? 7 a linha C. 7. A linha C. D. C. B. A linha B. Disse o salário de 40 pedreiros de uma empresa de construção está distribuído segundo a tabela abaixo. Qual é o salário oferido pela maior parte dos pedreiros? Qual é o problema aqui? Não, doutor, já com base na explicação das dúvidas do número 3, acho que já posso conseguir resolver. Ok, tá bom. Lógico que é uma moda. Sim. Qual é outro exercício que nós podemos? Algum outro exercício que vocês tenham enfrentado algum problema? Sim, tudo. Como já doutor já esclareceu que aquelas e outras últimas questões é na base das tabelas do exercício número 10. Então, não é nada. Para mim não falta nada. Docente, peço para voltar para a parte de número 7, a linha C. Eu acho que tive uma dúvida lá, mas se não me engano, com a explicação. Sim, 7C. Sim? Eu acho que tive dificuldade aqui. Por quê? E eu acho que é a mesma dificuldade que tive no número 3, a linha C.
lógico, porque a lógica do exercício é o mesmo. Já tem Ok, um dado aí que então, está a falar de 50%. Abaixo de que salário é que se encontram os 50% dos salários dos pedreiros? aqui uso a mediana, né? Lógico. O valor mediano é que vai determinar os 50% dos salários mais baixos e os 50% dos salários mais elevados. Sim. Muito obrigada. Ok? Sim. Mais alguma coisa, senhores? Número 9, por favor. Não querem para o professor estar aqui a resolver a ficha para o senhor. Não. Ok, Sim, tá bom. sim. A variável x é discreta com uma disposição caracterizada pelo seguinte, né? Q1, na verdade, é quartil 1, é igual a 10. Depois vem ali a média, é igual a 14,6. E a moda é igual a 15. Então, determina os valores de A, B e C quando a tabela de frequências determina os valores de A, B e C para a tabela de frequências absoluta a seguir. Temos uma coluna em que tem os valores de X, tens outra coluna que tem as frequências absolutas para cada valor de X. Tu tens já os valores do quartil 1, tens o valor da média, tens o valor da moda. Ok? Sim. Primeiro, dizem que estamos a ver lá, para uma tabela de distribuição de frequências deste gênero, que não chama intervalo de classe, a moda é sempre igual à linha que tiver a maior frequência absoluta. Aqui é igual a moda, olhando para a tabela, sem querer ver o número. Aqui seria igual a moda. Por quê? Tens 11, 21, 8, em termos de frequências absolutas. 21, eu não estava a compreender aqui. Aquilo que eu disse, o professor, quando converteu este file para PDF, houve aqui algum desajuste na informação que ele colocou. Então, tens Sim, para então a moda é B. Ok, então já sabes qual é o valor de B, certo? Exatamente. Porque já tens essa informação lá. Sim. Depois. Só que o problema é que eu já não consigo identificar os outros valores a partir dos dados que me restam. Ok. Tentei pensar, não consegui. A moda, o valor de B já não é problema para si. Sim, não é? Ok? O quartil 1, ele representa os primeiros 25% da nossa amostra. Qual é o nosso tamanho da amostra? Qual é o nosso tamanho da amostra? Qual é o número total de dados que nós temos? 40. Temos 40 dados. Sim. Se nós organizarmos os 40 dados, né? 1, 2 até do menor ao maior, para nós encontrarmos o quartil 1, que representa os primeiros 25% de dados, qual é o índice ou qual é o X que irá nos indicar este valor do nosso quartil? Estamos a ver que temos uma amostra de 40 dados. Se nós repartirmos isto em 4 partes iguais, o que é que vamos ter? Vamos ter 10, 10, 10. Certo? Sim. Certo. O primeiro quartil, os primeiros 25% vão até o X10. Se nós organizarmos de X1, X2 até X40. O primeiro quartil deve ser X10. 10. Certo? Sim. Onde é que o valor 10 está contido nas nossas frequências acumuladas abaixo de? Porque teríamos que construir, deste lado,
as frequências acumuladas abaixo de... Aqui, na primeira classe, teríamos 11. Depois, aqui a seguir, teríamos 11 mais 21. Teríamos 32. E, por fim, 32 mais 8. Aqui teríamos 40. Então, eu lhe pergunto. O quartil 1, ele está representado pelo X10. Onde está localizado o nosso X10? Na linha A. Não é a linha Na letra A. mas sim Na letra A. a primeira linha, porque temos uma frequência absoluta de 11, então significa que 10 está contido em 11. Em onde está o nosso quartil 1? Então significa que o A deve ser igual a 10. Porque o A, na verdade, coincidiu ali com... Quer dizer, o quartil 1 é igual ao valor que é representado pelo A. Então, o A deve ser igual a 10. Ok. Depois, qual é o valor que está em falta? É o 14,6. 14,6. Então, o 14,6 é a média. Então, a média, neste caso, a média ponderada, seria x1 vezes f1 mais x2 vezes f2 mais x3 vezes f3, dividido pelo somatório de todos os f's, que é 40, na verdade. Na verdade, x1 é igual a A. Estamos juntos? E o valor de A nós já encontramos. Sim. X2 é igual a D. O valor de B nós já tínhamos encontrado? Não. Já, é a moda. É a moda. Faltava encontrar o valor de C, né? Então, Sim. seria A vezes 11. Desculpa. Seria X1 vezes F1, que é 11. X2, que é B, vezes F1, que é 21. X3, que é C, vezes F3, que é 8, tudo isso dividido pelo tamanho da amostra deveria ser igual a 14,6. Então, já tens todos os valores, ficas apenas com uma incógnita que é o próprio C. Sim. Não sei se ficou claro para vocês. Está claro? Estou a dizer, a média em condições normais tinha que ser A vezes 11, mais B vezes 21, mais C vezes 8. Tudo isso dividido por 40 deve ser igual a 14,6. Valor de A, valor de B, você já tem. A única incógnita que fica é o C. É só continuar a resolver isso e encontra o resultado. Ok. Estamos juntos? Sim, estamos juntos. Obrigada. Mais alguma coisa? Peço para baixar o slide. Não é o slide, mas sim a ficha para onde? A ficha. Só para ver, ir vendo. Eu acho que a partir de 11, eu não consegui resolver. Usando o primeiro coeficiente de Pearson, avalie o grau de deformação dos dados da tabela apresentada em 1. Vocês, no slide que foi fornecido, vocês calcularam kurtose e calcularam a simetria. Sim. Então, para calcularem a simetria ou kurtose, usaram alguns coeficientes. Então, grau de achatamento, na verdade, é kurtose. Tá bom? Como? Grau de achatamento, pois como disse, o grau de deformação, desculpa, o grau de
deformação ou achatamento, isto é kurtose. Ok. Ok? Sim. Mais algum problema? Por... Desculpa, estou a fazer confusão. Grau de deformação Não. e achatamento, um minuto só. Opa. Um minuto só. Atenção, grau de deformação é assimetria. Estamos juntos? Conseguem me ouvir? A minha internet ou estiloso Sim. organizou uma chamada. Grau de deformação é assimetria e não kurtose, ok? Deformação, assimetria, achatamento, kurtose. São as expressões que nós podemos usar. Então, calculem o primeiro coeficiente de Pearson para avaliar a simetria desta tabela. Estamos juntos? Sim. Ok. Depois 12 é só calcular a kurtose. 13 é só calcular os tais momentos centrados. Na média de terceira ordem e aí em diante. Como vocês veem, esta ficha é muito simples. Resolvem isto em um dia. Um dia é muito também. Resolvem Não é muito, assim. Resolvem isso em 2 horas, é 1h30 de tempo. Sim, o problema é digitar. Ao vosso nível. Vocês estão no primeiro ou segundo ano? Primeiro ano. Já tiveram o primeiro semestre, então estão habituados a fazer trabalho? Não, Tivemos com muita... Nem digitamos cálculos no primeiro ano, no primeiro semestre. sim. Doutor, ali, o doutor disse que é para entregar o seu trabalho às 7. 7 horas parece muito cedo. Bom, aí eu já não posso entrar, eu consegui puxar o dia para amanhã. Agora. Sim, ampliar um pouco o horário, pelo menos até às 12. É que Exatamente. depois Uma da base. explicação. Doutor, Fala depois como da sou uma base. É. Tá bom? Vamos ver, doutor, vamos tentar. Mas se agitasse, talvez seria melhor. Um minuto só. Sim, então, senhores, acho que por hoje é tudo. Sim, doutor. Ok? Se assim for, então, vocês acreditam, tem uma aula marcada amanhã com o Pessoa Base? Não. Não. Pode só vem que é para entregar os trabalhos às 7. Tá bom? Nesse caso, nós voltamos a encontrar na próxima quarta-feira, dependendo daquilo que for a atividade que o Dr. Mabás tiver lançado para vocês, ok? E eu vou procurar, na próxima aula, vou ver se consigo ter um quadro aqui comigo, que é para poder facilmente, né, pegarem alguns exemplos, e aquilo, o dia 2 foi um bocado complicado, eu não tenho um quadro aqui a mim atrás para poder escrever e os senhores poderem observar o que eu estava a falar. Então, tivemos que arranjar aqui este mecanismo para poder explicar o que é isto, de medidas de separatrizes,
decis, percentis e quartis bem como a mediana. Então, mais para frente, porque nós vamos entrar para a teoria de probabilidades, isto exige muito cálculo e muita concentração de senhores. Eu vou tentar ter aqui no meu escritório um quadro para melhor trabalhar. Tá bom? Sendo assim, muito obrigado a todos, aos que entraram e depois caíram e os que permaneceram até o fim. Eu vou tentar, estava assim a gravar, vou tentar depois mandar isto, mas pelo WhatsApp não vai ser possível porque o ficheiro é muito grande. Acho que depois mando-vos um link, ok? Ok, obrigado. Obrigado, tenham um bom final de semana. Tchau, tchau. Igualmente, tchau. Pode falar.